O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São José, a vós nosso amor. São José, cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Estamos aqui com esse altar feito para São José hoje, o que comumente ele está na lateral. Filhos queridos, quero lembrar, sendo hoje a primeira missa que nós fazemos votiva dentro do ano de São José. O Papa Francisco, quando estava para tendo completado 150 anos que São José foi colocado como protetor da igreja, o Papa Francisco estabeleceu uma carta apostólica chamada Patris Corde, lembrando exatamente esse São José que protege, cuida da igreja, que com Nossa Senhora certamente cuida para que o rebanho de seu filho não se perca. Por isso foi proclamado do dia 8 de dezembro de 2020, e eu confesso, até fui pego de surpresa. Não deu nem tempo para fazer a primeira missa em dezembro, até 8 de dezembro de 2021, quando é dadas as indulgências ligadas à figura de São José, chefe da celeste família de Nazaré. E como celebrar isso? Depois eu entro nos detalhes. Nós, no santuário, assim faremos. Se a TV quiser continuar, seguir, aqui será assim. Se a rádio quiser seguir, aqui será assim. No dia 19, as missas celebradas aqui
salvo quando se tem, por exemplo, o próximo cai na quaresma, as leituras são do dia. Hoje, sendo o tempo comum, nos permite mudar, o Padre Kleber sabe muito bem. Tendo solenidade maior, mantém-se uma missa menor a São José. No entanto, todo dia 19, fevereiro, março, abril, até outubro e novembro, nós estaremos celebrando as missas votivas de São José. E cada mês será um título da ladainha de Nossa Senhora. Estou terminando a escolha para bater mais ou menos com o mês. Por exemplo, fevereiro, naturalmente, auxílio, o que está na própria ladainha, dos enfermos. Porque fevereiro, dia 11, é dia dos enfermos, Nossa Senhora de Lourdes. Mas hoje, nós escolhemos, dentre os títulos da ladainha de São José, Pai adotivo de Jesus. Antes de falar sobre o título, por ser a primeira vez, e acreditar em indulgências, eu acredito. Se as recebo, talvez por minha falta, não vem. Mas é uma dádiva que a igreja nos oferece. Então, como podemos fazer? Quero lembrar que nesse ano temos várias opções de indulgências. Mas é interessante perceber que em todas elas, todas as possibilidades, as condições habituais são necessárias. Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção, de acordo com as intenções do Papa. Repito, sempre esses 3 pontos são muito importantes nas indulgências. Confissão sacramental, que não está fácil agora, mas eu creio que a chegada da pandemia, hoje eu até coloquei o vídeo do Papa no Instagram, publiquem, exatamente para incentivar que tomem a vacina. Depois a comunhão eucarística e as orações de acordo com as intenções do Papa. Mas o que me chamou a atenção foi que na penitenciaria da Santa Sé, em virtude da pandemia, um aspecto foi dito: nesse ano de São José, viva com o espírito desprendido do pecado. Olha que frase bonita. Não é bonita, uma frase provocante. Termos, por mais que às vezes cometemos involuntariamente pecados, mas estar desprendido de qualquer pecado. Não sei se você entende a diferença. Tento explicar na medida do possível. Uma coisa é, no pecado, nós estarmos agarrados. Uma decisão que nos vincule ao pecado. Uma decisão que nos faça viver no pecado. Outra coisa é, às vezes, pecar, mas não ter apego ao pecado, porque o pecado vicia. Então esse desprendimento é não nos acharmos que somos santos, mas não é sermos lascivos na nossa consciência e na nossa vida. Porque uma opção de viver no pecado, aceito isso como normal na minha vida, tem um embate com Deus. Me fiz entender? Parece a mesma coisa, mas não é. É importante, e aqui continuando, para quem quer viver esse espírito de São José, é possível, pelo menos, meditar 30 minutos a oração do Pai Nosso. Olha que interessante. Claro que não é você ficar marcando no relógio se são 30, 29, mas é meditar o Pai Nosso por 30 minutos. Ou participar de um retiro espiritual
onde se tem no retiro uma meditação sobre São José, se poderá beneficiar dessas indulgências. Mas o que me chama a atenção, na própria carta apostólica, São José, verdadeiro homem de fé, e nós somos chamados como igreja a descobrir, redescobrir esse papel tão importante de São José. É um ano onde nós vamos olhar para um homem silencioso, de nenhuma palavra, mas de grandes atitudes. Redescobrir nossa filiação com o Pai. Nesse ano de São José, procurarmos ter a fidelidade na oração como São José teve, e buscar através da oração discernimento da vontade de Deus. É proposta para esse ano de São José, se o primeiro a meditação, o segundo a misericórdia, no nome do homem justo. Não entendi. Nesse ano de pandemia, nesse ano de carência, dentro do ano de São José, primeiro, a meditação, como expliquei, 30 minutos, retiro, contemplação. O segundo é fazer uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual. Aqui são, não tenho como explicar, são 7, a exemplo de São José. Perceba a mente. Receber as indulgências a partir de uma obra de misericórdia corporal e espiritual. Redescobrir o valor da prudência, da lealdade e do cumprimento dos deveres na pessoa de São José. Repito, através de uma obra de misericórdia que fizermos a alguém, espiritual ou corporal, fazê-lo em nome do homem justo, São José. E por essa justiça que ele viveu, nós podermos, eu como padre, você como casado, solteiro, viúva, redescobrir a prudência e a lealdade no cumprimento dos nossos deveres, principalmente cristãos. Nesse ano de São José, que nós fazemos a primeira missa inicial e inaugural votiva, que as famílias, em vista de São José, rezem um terço. E na carta apostólica, Patris Corde fala, inclusive os namorados, para a indulgência, de se obter esse dom de uma família santa. São José foi esposo de Maria, pai de Jesus, guardião da Sagrada Família. Floresceu sua vocação. As famílias são chamadas nesse ano de São José a recriar a mesma atmosfera de comunhão íntima dentro de casa. Repito, pela recitação do Santo Terço, nesse ano de São José, famílias, namorados, pais, mães, nesse ano de São José, recrie dentro de sua casa uma atmosfera de comunhão íntima, de amor, de oração, que vivia a Sagrada Família. Que bênção! E eu te pergunto, qual a atmosfera que temos dentro de casa? Que atmosfera, padre, às vezes dá para cortar com o facão. É vergonhoso. Então peça a São José, Senhor, eu preciso recriar dentro da minha casa a atmosfera da intimidade, da oração, da Sagrada Família de Nazaré. Quarto, nesse ano de São José, olhar para o artesão José, o trabalhador José.
É verdade que esse tema reservei para maio, mas está na carta apostólica. Com confiança, encontrar um trabalho que dignifique, estendida a quem confiar seu trabalho continuamente. Você trabalha, você é trabalhador, você tem um emprego, consagrou teu trabalho a São José? Se você o fez e se não o fez, faça, porque isso também é matéria de indulgência. O meu trabalho, e aqui todos ganham o pão nosso de cada dia, o meu trabalho está consagrado a São José. Confiar seu trabalho continuamente à proteção de São José. E é claro, em maio, Pio XII instituiu a festa do santo, com a intenção de que a dignidade do trabalho fosse reconhecida por todos e que inspirasse a vida social com base à divisão justa dos direitos e deveres. Quinta atitude, quinta possibilidade, quinta exortação. Que vivamos esse ano de São José. Se faz 150 anos que ele foi declarado protetor da igreja, olha que coisa linda, que coisa profunda, que dimensão eclesial que somos chamados a viver. Está previsto que também há indulgência para quem rezar a ladainha de São José em favor da igreja que sofre. Por isso, desde o começo, a minha intenção é ficar nos títulos de São José. Rezar uma oração de São José, que ainda faremos sempre para não confundir na frente e dentro da homilia. Mas ter profunda comunhão com São José e a igreja que sofre. Orações que sejam a favor da igreja perseguida, internamente e externamente, pelo alívio dos cristãos que sofrem de toda forma de perseguição, assim como olhar para o José, que na fuga da Sagrada Família para o Egito, se mostrou um homem que cuidou da igreja que sofria, a Igreja Sagrada Família. Sexto e último, é possível viver de tal forma, levando para o seu dia a dia as invocações de São José. Um acordar, um dormir, e claro, nas festas especiais de 19 e 1º, na festa da Sagrada Família Maria e José, no domingo de São José, no caso bizantino, viver como São José. Filhos queridos, sétimo, em plena pandemia, é possível viver e é exortado viver com a devida atenção de São José, num dos títulos marianos de São José, que eu reservei para novembro, auxílio dos moribundos. Rezando, se solidarizando com os idosos, doentes, agonizantes, aqueles que não podendo sair de casa, devido à pandemia, lá estão. Mas acima de tudo, é de fundamental importância neste ano, um espírito desprendido do pecado reforça o Santo Padre, o Papa, distante de qualquer pecado, na intenção, mesmo que no momento não possa, viver qualquer dessas opções, mas na primeira oportunidade, confessar, comungar e rezar pelo Papa. Agora, no presente próximo, ou até dia 8 de dezembro de 2021. Queridos irmãos, este é o ano de São José. É impressionante nós pensarmos
Tem uma santa, Santa Gertrudes, não tem uma grande vidente mística, de grande força. Ela disse que, numa das suas visões místicas, quando no céu foi proclamado o nome São José, os anjos inclinaram a cabeça. Por fim, eu me comprometi de falar do pai adotivo de Jesus, e sei que estou delongado na homilia, mas temos tempo. Hoje, diante de toda essa proposta lindíssima que o Papa Francisco nos concedeu, que a igreja nos concedeu, ano de São José, com 7 aspectos possíveis, tangíveis, para que eu e você vivamos o espírito de São José esse ano. Nós somos chamados a ver São José, o pai verdadeiro de Jesus, se não fisicamente, espiritualmente. Mas só lembrando que foi São José e foi dado a ele, no dia da circuncisão, estabelecer o nome de Jesus. Yeshua será seu nome. São José, que com amor, mas um amor exigente, que falta em muita educação dos filhos, levou Jesus para cumprir a lei, ser circuncidado, Maria ser purificada. São José, nunca esqueçamos, o pai adotivo de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente, homem verdadeiro, foi a referência masculina de Jesus Cristo. São José, homem que deu a Jesus uma profissão: carpinteiro. São José, que ensinou, antes de ir na escolinha dominical da sinagoga, Jesus a ler, escrever, a rezar. Portanto, São José, pai adotivo de Jesus, é um exemplo, como diz o Santo Padre, o Papa, São João Paulo II, em 1997, aqui no Brasil, questionava: o que dizer diante de São José, pai adotivo de Jesus, a tantos órfãos de pais vivos? E termina dizendo: São José é um modelo de pai presente, atencioso, de esposo amoroso e fiel. O que dizer a tantos filhos órfãos de pais vivos que existem no Brasil? Continua João Paulo II: São José é um modelo de pai presente, atencioso, de esposo amoroso e fiel. São José, a vós nosso amor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso bem.